Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Ótima sexta-feira para todos nós, porque amanhã o Atlético volta a campo. Então, assim, se eu puder dar uma sugestão para vocês, relaxem nessa sexta-feira, porque amanhã o jogo não vai ser fácil contra a equipe do Vila Nova, né? Eu confesso para vocês que é uma equipe que eu até simpatizo. Na temporada passada, eu gostaria que o Vila tivesse subido. Acho que é uma equipe que, sei lá, eu acho que, pô, são muitos anos de Série B, né? Uma equipe cascuda de Série B. Esse ano, eu não sei. Esse ano, acho que a única instituição que eu torço pra conseguir subir, e mesmo assim tá muito difícil, é o Atlético. Então, com todo respeito ao Vila Nova amanhã, eu espero que não tenha chance, que seja uma vitória tranquila já no primeiro tempo, pro Atlético mostrar que ele está diferente. E eu trago essa brincadeira com a frase do Paulo Autori, que ficou muito marcada, né? Do ser e do estar, porque eu acho que vai falar muito sobre o trabalho do João, né? E a gente já falou mais cedo como o João ele tá nessa corda bamba de ficar ou não ficar em definitivo como treinador do Atlético, mas na minha cabeça, assim, o João ele vai dar uma resposta muito significativa no próximo jogo, que é basicamente a gente vai se manter dentro da ideia que a gente apresentou contra a Chapecoense. E eu acho que, pô, tem um risco danado. Porque se você for parar pra pensar qual é o modelo de jogo que o Vila Nova gosta de jogar. Fechadinho, linha de 5, transição. Mas eu acho que quando você acredita numa ideia de jogo e você trabalha e acredita no seu trabalho para aquela ideia de jogo acontecer, você também confia naquilo ali. Você também aposta naquilo ali. Você também acredita naquilo ali. E quando você acredita em algo, você vai querer executar da melhor maneira possível. Então, eu acho que vai mostrar uma personalidade muito grande por parte tanto do João quanto do grupo se pegar a bola contra o Vila Nova e quiser jogar. E quiser distribuir jogadas, se quiser ser protagonista. Se o Atlético for pra Goiânia pra ser protagonista, assim, corre mais riscos. Mas aí eu teria ainda mais convicção que o João tem personalidade suficiente pra ser o técnico do Atlético. E desculpa, é o estilo de jogo que conversa mais com a gente. É o estilo de jogo que conversa mais com os nossos principais jogadores, nossas principais referências técnicas. Beleza, o Vila Nova pode ter um time perigoso, mas é o Atlético que tem que ser protagonista. É o Atlético que tem que ter a bola. É o Atlético que tem que saber se impor numa Série B. A gente já perdeu muito tempo com o Barbieri, igualando o Atlético a times que são extremamente inferiores a ele. A gente já perdeu muito tempo com o Barbieri, igualando o Atlético a Criciúma, botando o Atlético numa condição de vergonha contra o Botafogo de São Paulo, igualando o Atlético contra a Paysandu, contra, porra, sei lá, tantos jogos aí que a gente poderia ter do melhor, Cuiabá, Novo Horizontino. Então, o Atlético que eu vejo hoje, ele, vou até botar no passado, ele esteve um time muito abaixo da média. O Atlético dessa Série B, que eu digo quando eu falo que vejo hoje, né? Ele se coloca numa posição, ou ele se colocou numa posição que em nenhum momento, pô, eu acho que internamente se imaginava que o Atlético estaria, que era o Atlético ser mais um time de Série B. Mas agora é pra virar a chavinha. E eu acho que o Atlético está nesse processo de recuperação, porque é um processo, né? Não seriam em 3 treinos ou em um jogo que a gente teria um Atlético completamente diferente do que a gente viu nesses piores momentos com o Barbieri. E eu sei que é uma zona de conforto muito grande eu ficar citando Barbieri, ficar citando Barbieri, ficar citando Barbieri como o principal responsável pela situação que a gente tá, mas eu acho que era um trabalho muito pobre que acabou afundando o potencial que esse grupo tem. Potencial que o próprio Barbieri mostrou que poderia ser diferente em bons momentos do campeonato estadual, quando ele fez coisas que ele não repetiu na hora mais importante, que era o começo da Série B. Então, um Atlético que se aproxima, um Atlético que tem a bola, um Atlético que empurra o adversário para trás, um Atlético que tem volume ofensivo. Não um Atlético hipotético da nossa cabeça, como gostam de falar. Muito pelo contrário, foi um Atlético que já mostrou os caras. E já também teve bons momentos na Série B.
Só que a gente precisa que esse Atlético seja constante. Porque se esse Atlético for constante, a regularidade dos resultados vem. Acho que é esse o desafio do João. Fazer com que as principais características e os principais momentos do Atlético não sejam pontos fora da curva. Que as principais características do Atlético, que esses principais momentos sejam rotina. E para ter essa rotina, eu volto a dizer, eu acho que você precisa de personalidade, eu acho que você precisa se broncar, eu acho que você precisa se justificar. E para mim, como técnico, o que ele pode fazer é chegar lá contra o Vila Nova e querer jogar. Cara, porque assim, perdendo ou empatando, enfim, o João ele não volta como técnico do Atlético. Eu tenho certeza disso. O cenário que pode fazer o João ser efetivado como técnico do Atlético é ele ganhar. Então, assim, o Atlético instituição precisa ganhar para se manter numa parte decente da tabela. Eu não vou nem falar no G4, mas numa parte decente da tabela. E o João precisa ganhar pra continuar aproveitando as chances que deram pra ele. Então, técnico e clube estão na mesma necessidade. Por isso que não é um jogo de 6 pontos, é um jogo de 18. Jogo de 36, é um jogo de 90 pontos pro Atlético. 90 pontos pro Atlético. Que a personalidade do João Correia e uma identidade de Atlético consigam levar a gente pra vitória contra o Vila Nova, mas mais do que isso, fazer com que a gente entenda. Que a gente entenda que o Atlético na Série B não é só mais um time. Não é que nem aquele funk, né? Era só mais um, não é só mais um Silva. Com todo respeito, sem arrogância nenhuma, não é só mais um Silva. Se tivesse sendo mais um Silva, desculpa, é porque tá sendo muito mal aproveitado.